Olá, amantes da palavra, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Vamos aqui para mais um vídeo do estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre o quinto dia da criação. Mas antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo, para você deixar o seu like para esse vídeo ser entregue a mais pessoas, para você deixar aqui seu comentário, comenta aí com um amém, comenta aí dando um glória a Deus, um aleluia, né? Vamos aqui fortalecer o engajamento desse vídeo e compartilha com o maior número de pessoas que você também vai estar ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Antes da gente começar, vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui assistindo neste momento. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Porque aprender mais da Tua palavra é aprender mais de Ti. Obrigada, Pai, por ter se revelado a nós dessa forma, Jesus. Pai amado, que eu não fale nada que venha de mim, mas que eu fale o que o Teu Espírito Santo quer falar com os Teus filhos neste momento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém! Então vamos lá. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, os versículos do 20 até o 23. Vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia na versão NVI. Vamos lá. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Quantas coisas maravilhosas fez aqui o surgimento dos primeiros animais, gente. E a vida começou aonde? Na água. Nós sabemos que os evolucionistas também acreditam que a vida surgiu a partir da água, né? Que a primeira célula animal surgiu ali na água. Nessa teoria era uma célula extremamente simples, né? Mas que estava ali na água. Nessa água tinha um caldo ali com vários elementos, né? Compatíveis com a vida, e então formou-se o primeiro código genético, um código bem simples, né? Como de algumas bactérias e vírus que nós vemos por aí. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que cada ser vivente do mar foi pensado, gente, foi pensado, foi planejado, foi criado pelo nosso Deus. E ele criou ali seres de acordo com as suas espécies, né? Nós criacionistas não acreditamos que a vida surgiu na água. Ela foi criada na água, primeiramente. Então tem uma grande diferença aí. E o que a gente pode inferir aqui é que Deus criou esses animais não em grandes quantidades, tá? Porque depois ele fala assim depois ele abençoa os animais com a bênção da multiplicação, né? Fala assim: sejam férteis e se multipliquem e povoem as águas. O que leva a gente a acreditar é que Deus fez casais, né, de cada espécie ali, com código genético perfeitinho, né, cheio de possibilidades para as várias mutações que nós temos hoje. Por exemplo, Deus fez Adão e Eva lá. Nós não sabemos, né, de cor de pele tinham Adão e Eva, como era o cabelo de Adão e Eva, a cor dos olhos de Adão e Eva, mas nós sabemos, olhando para a raça humana, que nós temos diversas variações: olhos azuis, olhos castanhos, né, cabelo claro, cabelo escuro, pele clara, pele escura, né? Então, todas essas variações estão ali possíveis dentro do código genético. Então, nós sabemos que Deus criou esses animais de acordo com suas espécies e com as possibilidades de variações já dentro do seu código genético, do seu DNA, do seu RNA. E aí, primeiro Deus fez os animais aquáticos e depois Deus fez as aves, né, gente? Aproveitando que nós estamos falando da criação dos animais, você com certeza já se perguntou, assim como eu também já me perguntei: e os dinossauros? Onde é que eles entram aí na Bíblia? Porque nós temos bastante evidências da existência dos dinossauros, mas por que não está na Bíblia aí? Bom, você pode pensar: não está na Bíblia os dinossauros, assim como não está escrito aqui no Gênesis a existência de cachorro, nem de gato, né? Só fala da serpente mesmo, porque a serpente teve participou de uma história ali que é peça fundamental na Bíblia para a gente entender a questão da queda e a questão do plano da salvação.
Fora isso, não tem mais mencionando nenhum outro animal aqui, né? Então, por que os dinossauros não estão na Bíblia? Porque o Gênesis não está aqui com o intuito de ser um livro de biologia, né? Descrevendo espécie por espécie que Deus criou. Não ia caber. Mas eu vou falar um pouquinho de algumas teorias, né? Que alguns teólogos têm, porque são várias teorias acerca disso, tá? Não temos como provar nenhuma delas, só quando a gente, né, subir aos céus e falar com o nosso Criador e perguntar para ele como é que foi a situação. Mas eu vou falar aqui o que alguns teólogos acreditam. Antigamente, a maioria dos teólogos acreditavam numa teoria chamada teoria do fixismo, ou seja, tudo que Deus fez no princípio, na época do Éden, né, não sofreu nenhuma modificação, não teve nenhum tipo de extinção e estaria vivo até os dias de hoje. Sei lá, Deus fez já lá o cachorro com a pelagem escura, o cachorro com a pelagem clara, o cachorro com a pelagem caramelo, né? Então, nós teríamos até hoje, né, todas as espécies do jeitinho que Deus fez estaria aqui até hoje. Porque eles falavam que Deus não tinha feito nenhum animal para que ele deixasse de existir, ou Deus tinha feito tudo perfeito, então não precisaria de ter nenhum tipo de modificação. Mas será mesmo? Nós podemos ler, inclusive aqui no Gênesis, em breve nós leremos, que após a queda, a natureza sofreu diversas modificações, né? Não ficou da maneira perfeita que Deus tinha deixado no princípio, né? No plano original. Por exemplo, a serpente. Nós vemos que a serpente foi condenada a rastejar. Opa, então antes dessa condenação de rastejar, a serpente provavelmente não deveria rastejar. Então nós tivemos aí uma modificação. Também fala que algumas plantas passam a dar espinhos, por exemplo, né? Então, algumas plantas antigamente não tinham espinhos. Houve uma modificação, né? As doenças surgiram, né? Houve uma alteração da fisiologia da humanidade, da raça humana. Então, nós podemos ver que houveram sim modificações, né? Que Deus permitiu sim que a natureza sofresse certas modificações. Então, é totalmente plausível que hajam sim modificações genéticas ao longo do tempo. Do ponto de vista do criacionismo, nós não acreditamos, por exemplo, que um réptil possa ter dado origem a um mamífero, né? Nós acreditamos sim na possibilidade daquilo que eu falei no início do vídeo, na possibilidade de variações ali dentro do código genético. E quando Deus criou aquela espécie, ele já sabia das possíveis variações, das possíveis combinações que poderiam acontecer dentro daquele mesmo código genético. Mas não ao ponto de uma espécie se tornar outra espécie. Tem também uma teoria que eu já comentei aqui em vídeos anteriores, que é a teoria da brecha, que acredita lá que há um intervalo muito grande de tempo entre aquela parte, aquele primeiro versículo, né, que diz que Deus criou os céus e a terra, e depois aquele outro versículo, depois a continuação, né, da criação. E aí muitos acreditam que nesse período, aí nesse intervalo entre um versículo e outro, que foi de muitos e muitos anos, existiram ali os dinossauros, por exemplo. E que, com alguma grande catástrofe que muitos supõem ter sido a queda, né, de Satanás e seus anjos, esses animais foram extintos. Mas eu já expliquei para vocês por que eu não acredito nessa teoria, né? Porque, primeiramente, a Terra não foi criada para Satanás e seus anjos habitarem, foi criada para os homens habitarem, né? O homem habitar. E outros acreditam que eles estão aqui, né? Na parte que Deus fala que criou, na parte que mostra que Deus criou todos os animais aquáticos, as aves, né? Como nós vamos ver depois no próximo vídeo, os animais terrestres, e que ali os dinossauros estavam naquele bolo ali mesmo. E conviviam harmoniosamente com os seres humanos antes da queda, né? E aí outros acreditam que eles existiram, né? Estavam lá com seres humanos e que eles não entraram na arca, né? Aí você pode pensar, mas por que eles não foram salvos ali na arca? Não foram salvos do dilúvio? E aí eu achei muito interessante essa conclusão que o professor Rodrigo Silva teve. Eu vou até deixar o vídeo dele aqui na descrição, gente, porque é um vídeo bastante detalhado e ele vai aprofundar mais essas teorias lá com vocês. Vou deixar o link aqui, vale muito a pena você assistir. E ele fala que provavelmente tudo isso aqui é uma suposição, não está na Bíblia. Provavelmente Deus não permitiu que os dinossauros entrassem na arca por escassez de comida. Porque quando, né, tudo acalmou ali, baixou, a gente vai ver que Noé, ele teve que cultivar, né, para poder comer. E aí ele foi autorizado a matar animais para poder se alimentar, né? E se nós tivéssemos espécies tão grandes, né, potenciais predadores como eram alguns dinossauros, muitos assim herbívoros, né, não ia ter comida suficiente para eles e talvez isso colocasse em risco a vida de Noé e sua família. É uma posição plausível, é uma suposição plausível,
É uma suposição plausível. Temos como comprovar? Não temos como comprovar. Aí vai de você, do seu interesse de querer pesquisar mais a fundo sobre isso, porque se eu ficar me estendendo sobre isso nesse vídeo aqui, a gente vai ter um vídeo de 1 hora e eu sei que vocês não vão ter paciência para assistir. Mas a Bíblia também cita em várias passagens a existência de monstros, né? E algumas pessoas associam esses monstros a poderia ser uma espécie de dinossauro. Por exemplo, se a gente for ler lá em Jó, capítulo 3, versículo 8, abra aí rapidinho. Vou até colocar na minha Bíblia aqui. Gente, eu tenho um aplicativo da Bíblia maravilhoso, maravilhoso. Vou até indicar para vocês aqui. É o aplicativo Bíblia. Ele tem um livrinho assim, um simbolozinho. Vou pedir para a edição colocar o simbolozinho do aplicativo aqui para vocês. Vale muito a pena vocês baixarem. Você tem a Bíblia de uma forma rápida no seu celular. Você pode fazer marcações, você pode fazer anotações. Não é publi, tá? Não é publi, é só uma dica boa aí de amiga para vocês. Porque me salva muito ter essa Bíblia no celular. Mas vamos lá. Abra aí Jó, capítulo 3, versículo 8. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Leviatã, né, pode ser traduzido também como monstro marinho. E aí algumas pessoas sugerem que o Leviatã possa ser alguma espécie de dinossauro, né? Aí, mas também são suposições, porque a gente pode falar de grandes animais, de grandes monstros. Poderia ser também uma forma poética, né? Uma forma exagerada de falar de animais grandes, por exemplo. Nós sabemos que nós temos animais marinhos assustadores e grandes e pesados, como, por exemplo, a baleia azul. Se vocês quiserem saber detalhes sobre a baleia azul, a gente joga no Google, porque é um animal super pesado e é a maior baleia e o maior animal que já existiu no planeta. Então, se você pensar que uma pessoa daquela época encontrasse um animal daquele, né, de repente fazendo algum tipo de navegação, e encontrasse um animal daquele, com certeza ele chamaria de grande monstro do mar. Mas enfim, tudo isso ainda são suposições. Vamos voltar aqui para o Gênesis. E para finalizar, Deus abençoou esses animais, né? Dizendo para serem férteis e se multiplicarem. Ou seja, a procriação é uma bênção de Deus. Deus não simplesmente criou a natureza, mas deu ordem para que a natureza produzisse. Deus não simplesmente criou os animais, mas deu ordem aos animais para que se reproduzissem. Bom, e por hoje é só. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Vamos orar aqui para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, de aprendermos mais da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está me assistindo, Senhor. Enche, meu Deus, os corações dela de fome e sede da Tua palavra, por conhecimento da Tua palavra, por conhecerem mais de Ti, Senhor. Ah, Deus, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, falando mais sobre Ti, para cada pessoa dessa, para que essa palavra possa chegar a muitas pessoas, para que o Teu santo nome seja glorificado através desses vídeos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém! No próximo vídeo nós vamos falar sobre Adão e Eva, sobre a criação do homem, o 6º dia da criação. Não perde, hein? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.